Nicole, as equipes da Polícia Militar conseguiram efetuar a prisão de 2 criminosos suspeitos de envolvimento em um crime de roubo a uma joalheria. Esses criminosos, um deles de 19 anos de idade, dono de uma extensa ficha criminal, apesar da pouca idade, inclusive histórico quando era menor em conflito com a lei. E o indivíduo de 23 anos de idade, já dono de uma extensa ficha criminal, entre elas tráfico de drogas. Esse assalto ficou bem claro e evidente a reiteração criminosa desse cidadão. De acordo com as informações, a ação policial teve início quando um militar de folga percebeu que esses 2 indivíduos, na verdade eram 3 criminosos que teriam invadido uma joalheria e estava realizando um assalto naquele exato momento. O militar, então, ele interveio na ação. Os criminosos tentaram afastar esse militar. Ali eles entraram, então, em luta corporal e durante essa luta corporal, os indivíduos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo e correram, fugiram para tentar se esquivar da abordagem policial. Mesmo diante dos disparos, mesmo depois de entrar em luta corporal com esses indivíduos, o militar continuou o acompanhamento desses criminosos e nesse intervalo ele já estava ali solicitando apoio às equipes da Polícia Militar. Militares do 10º Batalhão e do 8º Batalhão imediatamente foram para o local com o apoio de outras equipes da PMDF. Foi então montado um cerco em toda a região de Ceilândia. Esses indivíduos em fuga conseguiram tomar um veículo de assalto e continuaram a fuga. Nicole, diante do cerco policial montado, inclusive com apoio aéreo do BAVOP, os criminosos estavam totalmente sem saída. Eles seguiram em direção ali à região do Sol Nascente, vendo que não conseguiam escapar das equipes policiais. Eles abandonaram o veículo que haviam roubado, tentaram fugir a pé, inclusive invadindo algumas residências. Moradores ficaram bastante assustados com a presença desses criminosos em fuga, um deles ainda portando uma arma de fogo em mãos. 2 deles foram presos no primeiro momento, um de 19 e outro de 23 anos de idade. Ainda durante as diligências, um terceiro criminoso também foi localizado, preso em flagrante e também apresentado na sede da 15ª Delegacia de Polícia. As investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil para entender melhor aí a ação desses criminosos e também tentar identificar outros possíveis envolvidos nessa ação criminosa. Boa! Eu quero começar parabenizando, primeiro, o policial que estava de folga, percebeu o assalto na joalheria e ali mesmo, né, mesmo estando de folga, ele conseguiu impedir que esses assaltantes deixassem um rombo na joalheria. E também os policiais do 8º e do 10º Batalhão, que durante esse acompanhamento, aí essa fuga que nós vimos, todas as tentativas, apesar de todas as tentativas, os policiais dos 2 batalhões, nós vimos aí o empenho da PM ali de Ceilândia para evitar que pessoas fossem atingidas durante essa fuga e principalmente que os assaltantes fugissem. A gente viu que durante a fuga eles fizeram uma outra vítima, roubaram o carro de uma pessoa com violência, saíram acelerando esse carro pelas ruas de Ceilândia e foi aí que chegou apoio, o helicóptero e tudo mais e o resultado é esse. Não conseguiram realizar o roubo à joalheria e também não conseguiram fugir da polícia. Todo mundo bem nessa história, né, Wagner Relâmpago? Belíssima ação da nossa Polícia Militar, principalmente desse PM de folga. Bom dia, Nicole. Bom dia aos nossos amigos e amigas ligados no nosso programa. Pois é o policial que é polícia, tem o instinto policial, 24 horas por dia, ele não para. Ele viu uma situação em uma joalheria que os 3 criminosos estavam ali metendo a parada, ele caiu para dentro, brigou com os caras. Você vê que são 3 contra 1, né? Aquela covardia toda, e ele conseguiu ali dominar a situação. Os caras efetuaram disparo de arma de fogo e logo depois eles saem correndo pela avenida. Essa joalheria, quem conhece Ceilândia, naquela área central. Eu estava tentando entender onde é que era. Naquela área central. E aí eles conseguem roubar o carro, você vê que a pessoa está parando na porta de casa, eles abordam o pessoal e saem. Só que o policial correndo, ele já vai fazendo contato via telefone no 190, prioridade. Aí a prioridade, a polícia toda já vai cercando, ele vai dando a localização, os caras estão em tal local, fugiram em um veículo tal.
E aí o cerco foi sendo fechado até que termina no sol nascente, quando inclusive a aeronave, né, o Bavop, entra em ação e consegue chegar lá. Os 3 criminosos são presos, levados aí até a 15ª Delegacia de Polícia, apresentados aí à autoridade policial para o flagrante. Os 3 sempre, todos 3 com passagens pela polícia e agora vão responder por mais um crime, tentativa de roubo, e também o delegado provavelmente deve ter colocado a tentativa de homicídio contra o policial militar. Esse policial, como policial, não se omitiu e participou efetivamente. Você vê ele correndo pela rua atrás dos criminosos. Não, impressionante. Eles entram em luta corporal dentro da joalheria ainda, depois, durante a fuga, o policial de folga, ele continua acompanhando, monitorando e passando essas informações para as outras equipes. Isso foi essencial para que eles conseguissem localizar e prender. Essa é a nossa polícia militar, que tanto nos orgulha, Wagner. Esse trabalho aí, eu vou te falar, viu? Impecável do início ao fim, principalmente quando a gente fala de um policial, como você disse, age no instinto, né? No lugar certo, na hora certa. E ele poderia, sim, fingir que não era com ele, ou só fazer uma ligação ali, pedindo, mas não. Ele fez todo o acompanhamento, agiu, né? Ele interviu, teve luta corporal ali, correndo risco, a gente sabe, né? O tempo todo, que correm o risco, o tempo todo, os nossos policiais militares. Mesmo assim, ele cumpriu o papel dele, mesmo estando de folga, e o resultado foi esse aí. Lindo, lindo esse trabalho. Muito lindo, e tem um detalhe, Nicole. Para a sorte do pessoal da joalheria, o policial estava próximo ali na hora, viu a ação e interviu. Entrou no meio da confusão, trocou soco com os vagabundos, não efetuou, olha só a consciência dele, não efetuou um disparo dentro da loja, porque várias pessoas que estavam ali não tinham nada a ver com a situação, poderiam sair feridas. Então ele pensou exatamente na integridade física de outras pessoas, não na dele, e ele se embolou lá com os vagabundos, os caras atiraram, graças a Deus não acertaram nele, não acertaram em ninguém, e os 3 estão presos. Parabéns à Polícia Militar, parabéns a esse policial em folga, e que continue assim, toda vez que o vagabundo estiver numa parada, que a polícia esteja presente e a resposta seja dada.